Sabe, desde os mitos mais antigos, como o de Ícaro, até aqueles rascunhos geniais de Leonardo da Vinci, a humanidade sempre olhou para o céu e sonhou em voar. Mas a jornada para transformar esse sonho em realidade acabou criando uma das maiores polêmicas da história da tecnologia. Uma disputa que, acredite, continua até hoje. Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aleatoriedades. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que divide opiniões, paixões e até países há mais de um século. Afinal de contas, quem realmente merece o título de inventor do avião? Seria uma dupla de irmãos americanos que trabalhou em segredo absoluto? Ou um inventor brasileiro genial que fez seu feito acontecer sob os olhos do mundo inteiro? Pois é, a resposta é bem mais complicada do que parece. Para começar, vamos viajar lá para os Estados Unidos, para as dunas bem remotas da Carolina do Norte. Foi lá que Orville e Wilbur Wright se prepararam para mudar o mundo, mas longe de todo mundo, em segredo total. A jornada deles, olha, foi super metódica. Começou com muita pesquisa lá em 1899 e chegou ao seu auge no histórico 17 de dezembro de 1903. E o fato é que sim, eles conseguiram um voo controlado 3 anos antes do seu principal concorrente. A questão, e é aqui que o negócio começa a complicar, é que o mundo só foi ver essa máquina voando de verdade anos depois, só em 1908. E é aqui que a polêmica começa a pegar fogo. O voo aconteceu num lugar super isolado, com pouquíssimas testemunhas, e talvez o mais importante de tudo, o Flyer Eye precisava de uma ajudinha para decolar, um sistema de trilhos e uma catapulta para ser lançado. Todo esse segredo tinha um motivo bem claro, né? Garantir a patente antes de mostrar a invenção para o mundo. Só que essa estratégia de fazer tudo escondido teve seu preço. A falta de provas públicas gerou uma desconfiança enorme. Como o escritor David Cook bem apontou, a imprensa e a comunidade científica da época simplesmente não botavam fé no que os irmãos diziam. E enquanto os Wright trabalhavam às escondidas nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, em Paris, que era o centro do universo da aviação, um inventor brasileiro preparava uma resposta espetacular. E não era escondido, não, era para o mundo inteiro ver. E olha, não estamos falando de um desconhecido, pelo contrário. Alberto Santos Dumont já era uma celebridade mundial. Ele já tinha conquistado os céus de Paris com seus dirigíveis muito antes de sequer pensar em máquinas mais pesadas que o ar. Em 1906, Dumont apresentou o 14 bis. Em 23 de outubro, na frente de uma multidão, ele voou 60 metros e levou a taça Art Deacon. Menos de um mês depois, ele foi lá e se superou. Voou 220 metros e levou outro prêmio importante. Cada passo não era só um teste, era um verdadeiro espetáculo público, com tudo validado e celebrado na hora. E quando a gente fala público, não é força de expressão não, viu? Eram mais de 1.000 pessoas. Tinha jornalista, fotógrafo e até a comissão oficial do Aeroclube de France, todo mundo lá, vendo e registrando tudo. Era o exato oposto da abordagem secreta dos Wright. Então, chegamos ao ponto crucial da defesa do Dumont. O 14 bis decolou por conta própria. Sem catapulta, sem rampa, sem nenhum empurrãozinho. Ele simplesmente correu sobre as próprias rodas e subiu, usando só a força do seu motor. Para muita gente, essa é a verdadeira definição de um voo. E é aqui que a gente chega no coração do debate. De um lado, um voo secreto, que precisou de ajuda, do outro, um voo público e totalmente autônomo. A disputa toda, no fim das contas, se resume a uma pergunta fundamental. O que de fato a gente considera como o primeiro voo? De um lado da balança, a gente tem o pioneirismo técnico. Os irmãos Wright, não dá para negar, conseguiram um voo controlado antes. Do outro lado, o pioneirismo público e autônomo. Santos Dumont foi o primeiro a mostrar para o mundo inteiro que uma máquina mais pesada que o ar podia sim sair do chão sozinha. E se a gente colocar os detalhes na ponta do lápis, as diferenças ficam bem claras. Na decolagem, trilho e catapulta contra rodas e propulsão própria. Na verificação, segredo com pouca gente contra um evento público com validação de milhares. Até nos motores a diferença é grande. Um de 12 cavalos, feito em casa, contra um motor comercial V8 de 50 cavalos. Com todos esses fatos na mesa, como que a história oficial decidiu essa parada? E o mais importante, qual é a sua conclusão sobre tudo isso? Bom, oficialmente, a Federação Aeronáutica Internacional, a FAI, dá o crédito para os irmãos Wright. A definição que eles usam foca em voo sustentado e controlado. Só que,
E esse só que é gigante. O contra-argumento é muito forte. As próprias regras dos prêmios daquela época, como a taça Archidicon, exigiam que a aeronave decolasse por seus próprios meios. E essa era uma condição que o Flyer de 1903, infelizmente, não cumpriu. E para deixar tudo ainda mais interessante, saca só isso aqui. Até uma instituição americana, o Instituto de Aeronáutica e Astronáutica, reconhece, numa placa em homenagem a Dumont, que o 14 bis foi a primeira aeronave a decolar e pousar sem qualquer auxílio externo. Pois é. No final, a pergunta que fica no ar é a seguinte: o que tem mais peso na história? É o ato de ser tecnicamente o primeiro, mesmo que tenha sido em segredo e com uma ajudinha, ou é o ato de provar publicamente ao mundo, de uma forma que ninguém pode contestar, que o impossível finalmente se tornou possível? Talvez a melhor resposta seja que a história da aviação é grande o suficiente para esses dois gigantes. Um com sua genialidade metódica e secreta, e o outro com seu brilhantismo público e audacioso. No fim, quem decide em quem acreditar é cada um de nós. E aí, essa disputa de gigantes dá o que pensar, não é mesmo? Se essa viagem pela história da aviação foi bacana, que tal ajudar o nosso canal a voar ainda mais alto? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Aleatoriedades e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas decolagens por temas fascinantes como este. A gente se vê na próxima!